É óbvio que aquilo que você vai fazer não vai te dar a suficiência para resolver. Mas vai tocar o coração de Deus e este resolve a sua vida. Olha o Gideão malhando trigo lá debaixo da árvore. Os midianitas, eles ameaçavam o povo de Deus. Toda vez que alguém estava lá malhando trigo, eles tomavam. O Gideão sozinho, um jovenzinho, o menorzinho da casa, mais insignificante, na sua valentia, estava lá malhando trigo, tá? E Deus fez o que? Deus viu isso e mandou o anjo lá. As palavras do anjo, vai nessa tua força, homem valente. Essa valentia não foi a maneira como ele falou com o anjo. Né? Aliás, eu já ouvi tanto pregador falando mal de Gideão. Ou falando, Gideão desafiou o quê? A valentia não foram as palavras dele com o anjo, não. Porque não sobreveio tudo isso. A valentia era exatamente o fato dele enfrentar o perigo para ir providenciar o alimento para a família dele. Sozinho. Aí o anjo foi lá, não, esse menino, ele tem valor. Porque eu e você não temos nada para oferecer a Deus. E Deus procura qualidades em nós. A perseverança, qualidades e virtudes. A perseverança ela é uma virtude e uma qualidade. É isso. A fé é uma virtude. O José, ele sonhava, mas não era sonho dele, sabe? Quer dizer, era dele, mas vindo da parte de Deus. Portanto, como ele era um jovem que temia, que buscava, que confiava muito em Deus, no Deus do pai dele, no Deus de Jacó, então ele tinha Deus no sonho dele. Mas ele sonhava alto demais. Ele era o menorzinho ali na casa, né? Ele vivia contando o sonho dos irmãos, está lá no Gênesis. Ele vivia contando o sonho para os irmãos. E nesses sonhos, José ele via assim, por exemplo, 11 feixes de trigo. Sabe o que é feixe, né? Tem feixe de arroz, de trigo, de lenha. Olha lá, atávamos feixes no campo. E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Cruz credo. Eu não sei se eu ia ter coragem de contar um negócio desse. Sei. Não era para provocar, porque eram irmãos. Mas o ser humano, você sabe. E ele contando esses sonhos, e os irmãos entenderam o quê? Quer dizer que nós vamos te servir. Quer dizer que você vai crescer tanto, você vai ficar tão grande que nós vamos servir você vai ser o nosso patrão, nosso chefe, é isso, José? José, não sei. Eu vi isso no sonho, eu sonhei. Estou dizendo que eu só estou contando meu sonho. Ah, mas teve uma vez que ele contou, aí ele pegou pesado demais. Ele viu o sol e a lua se curvando. Ou seja, o pai e a mãe. Aí ele pegou pesado. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Jesus Cristo, que perigo, hein? Quer dizer, ele era uma estrela. Normalmente, a glória do sol e da lua excedem a glória das estrelas, por mais que brilhem as estrelas. E aí você vê o sol e a lua se curvando a uma estrela. Ele contou o que ele sonhou. Ele não tinha culpa de sonhar alto, sonhar grande.
tem gente em casa pensando, ele está falando comigo porque eu sonho alto. Continua sonhando. E quanto mais alto você sonhar, melhor. Mas Deus vai entrar no seu sonho. Porque Deus é muito grande. Deus é muito grande. E José viu os irmãos, os 11 irmãos, se curvando perante ele, no sonho, e o pai e a mãe. Isso provocou um ciúme terrível dos irmãos, porque na hierarquia, na lida, os irmãos eram mais graduados. José era o que levava o almoço, a moringa d'água. Se José pelo menos fosse o mais velho, o primogênito, e na ausência do pai administrasse, José, além de ser o menorzinho, o pai o incumbiu de uma missão que é terrível. Ó, vigia lá, tem uns irmãos seus meio espertalhões, fica vigiando lá e traz as notícias para mim, a fofoca. E José ficava lá, quando um deles matava uma ovelhinha passar lá no deserto, José corria, ô pai, você nem sabe o que o Judá fez. Aí começava. E nessa crise não era para fazer isso, entendeu? Então, o senhor mandou falar, ao outro ficou deitado debaixo da pedra lá, não trabalhou não. O ciúme, a inveja. E a coisa, eu diria que eles pegaram ódio de morte. Tanto é que planejaram a morte dele. Planejaram a morte de José. Agora, José percebeu que os irmãos estavam furiosos. José percebeu que ele corria risco, corria perigo. Mesmo assim, não parou de sonhar. Esse é o segredo. Ele não parou de sonhar. Ele sonhava e ainda contava para os seus irmãos. Até que um dia, num desses dias que ele foi levar lá a comida, na lida, lá na roça, no pasto, os irmãos planejaram, vamos matá-lo. Lá vem o sonhador. Lá vem o tal sonhador. Olha lá a inveja como é que é. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Olha lá. Lá veio o sonhador. Vim depois agora, matemo-lo. Olha os próprios irmãos, ó. Matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu. Porque tinha que justificar para o pai, né? Estava muito longe o pai, o rancho deles. E vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Lembrei daquela música, né? Querem matar o sonho, não é isso? José sonhava o sonho de Deus. Quando alguém sonha o sonho de Deus e não desiste, porque Deus não obriga ninguém. Não. Ele sonhava o sonho de Deus. José sonhava que um dia ele ia ser grande. Não que ele quisesse dominar sobre ninguém, não. Ele simplesmente sonhava. Ele via no sonho. E ele contava. Lá vem o tal sonhador. Vamos matá-lo, jogá-lo numa cisterna. E vamos falar para o nosso pai que um animal selvagem, um leopardo, um leão, um urso comeu. Um animal selvagem. E o pai, o Jacó, amava muito ele. Era mais novinho, né? Não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Olha lá. Quem foi que falou isso aí? O Rubem.
Então o Rúben, ele queria proteger, ó. Embora também estivesse com ciúme dele, mas falou, vamos fazer esse mal ao nosso pai, não vamos devolver o pai. E ele, assim, convenceu os irmãos, jogaram José numa cisterna. E aí passou lá, passaram alguns viajantes, esses mercadores, né? E eles então tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. Os ismaelitas passavam por ali, na verdade. Lembra do Isaac? O Isaac era avô de José. O Ismael, irmão de Isaac por parte de pai. E os descendentes de Ismael eram chamados de ismaelitas. E esses ismaelitas eram primos de José. Então olha a situação do moço. Olha a injustiça tremenda na vida desse rapaz sonhador, temente a Deus, confiante em Deus. Mesmo os que confiam em Deus podem sofrer injustiças neste mundo, né? Um dos mais tementes filhos de Jacó era o José. E era um sonhador. O que se espera de um sonhador que está sempre ali em comunhão com Deus? Crescimento, que ele venha brilhar, que ele venha ter êxito. No entanto, José estava numa situação que nunca imaginou para a vida dele. Vendido pelos irmãos que queriam matá-lo, e por conselho de um resolveram vendê-lo. E os compradores, próprios primos. Ou seja, José foi traído pelo seu sangue, pela sua família. José foi traído pela própria família. Os irmãos venderam José ao primo. Os irmãos venderam José ao primo. Ou aos primos, os ismaelitas. E levaram José para o Egito. E lá José foi vendido a um dos oficiais do faraó. José não entendia muito bem o que estava acontecendo. Quando nós buscamos a Deus, meditamos na sua palavra, nos seus mandamentos, às vezes não entendemos muito bem as adversidades, as frustrações, as decepções, as dores, as injustiças, as derrotas, né? Porque às vezes elas vêm como derrotas. E quem está de fora ainda olha e pergunta, e o seu Deus, e a sua fé? E a sua igreja? Por que tudo está dando errado para você? Por que você não conseguiu isso? É assim. Mas José tinha uma coisa com ele sofreu um baque, uma injustiça terrível, mas não perdeu o foco, não perdeu a fé, não perdeu o temor, não se esqueceu daquilo que o pai ensinou a ele. Filho, existe só um Deus, você tem que temer esse Deus, orar a esse Deus, servir a esse Deus e andar com esse Deus. Ele foi jogado na cisterna. De quem que se lembrava lá? De Deus. Ele foi vendido como escravo e na viagem amarrado para não fugir, como se fosse um criminoso. E de quem que se lembrava? De Deus. E um dos oficiais do faraó o comprou. E diz a Bíblia, quando José chegou na casa do Potifar, o Potifar prosperou. E ainda diz mais, porque Deus era com José. José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda e egípcio,
comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Comprou. Você lembra da referência? Deus é onipotente. O que quer dizer isso? Pode tudo, não precisa de ninguém. E quando ele se apresentava às pessoas, aos leigos, ele dizia: sabe quem eu sou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quer dizer, Abraão é que era para falar. Sabe quem eu sou? Eu sou Abraão, servo de Deus. Mas Deus, na sua humildade, que parece que Deus, bastava ele fazer cair um raio, furar um buraco na frente do sujeito. Esse aí sou eu, ó. Esse aí sou eu. Bastava ele fazer chover sem nuvem, como fez tantas vezes. Abriu o mar vermelho. Esse aí é o meu cartão de visita, mas ele, para honrar o homem, para levantar o homem que sonha, o homem que acredita, o homem que teme a ele, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O próprio Jesus repetiu isso. Olha lá. Põe no Jacó, vai. Esse aí é o pai do José. Onde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: o jovem obediente ao pai, temente, era simplesmente filho de Jacó, referência de Deus. E estava sendo vendido como escravo. Como é que fica a cabeça de um jovem desse? Como é que fica a cabeça de uma pessoa que está na igreja, que está orando, que jejua, que lê a Bíblia, que busca, que faz campanhas, e parece que está piorando, parece que nada melhora na vida dela? Como é que fica? E o diabo? Se eu fosse o diabo, não ia perder tempo nessa não. Ele falou: tá vendo? Não adianta. E é o que ele faz. Imagina a cabecinha do José, jovenzinho, temente. O papai contou muitas histórias para ele. O papai falava: filhinho, eu vou contar uma história para você. Nossos antepassados viveram isso, viveram aquilo, e papapá, e foi contando. Ia contando. E eu imagino Jacó falando do sonho dele. Esse puxou o Jacó mesmo, né? Porque quando Jacó sonhou, ele era solteiro ainda, não tinha filho não. Não é verdade? Depois que ele conheceu a Raquel, ele fala: filho, um dia eu estava no deserto, filho. Botei uma pedra para dormir, pai, Deus apareceu para mim no sonho. Aí o menino falou: José, também eu vou sonhar então, pai, sonhar com Deus. E aí começou a história dele. Mas aí, de repente, o diabo com certeza deve ter sugerido a José: você está vendo aquilo? Tudo que seu pai te falou é mentira. Onde é que você veio parar? Você vai morrer, porque ninguém sabe que você está aqui. Ninguém. Seu pai está achando que você morreu. E era exatamente isso, porque eles mataram um bode lá, um cabrito, e sujaram a túnica de José de sangue e levaram para o Jacó, para o pai, né? Levaram e falaram: aí, ó, vê se o senhor reconhece essa túnica aí, ó. Falou: é a túnica do teu filho, né? Veio te perguntar assim: é a túnica do nosso irmão? Não, do teu filho, ó. Olha a raiva. E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado, o pai falou. E aí, ninguém. E a distância é muito grande do local onde José estava para o Egito. Isolado, hein? Solitário, convivendo com tanta gente, mas solitário.
Porque a solidão, ela não é necessariamente a falta de companhias, não. A solidão é um estado de espírito. Uma pessoa em depressão, ela pode estar no meio de 1000 pessoas que ela se sente só. A solidão é isso. Então imagina o José ali, longe dos irmãos. Ele gostava dos irmãos. Ele gostava. Eles brigavam com ele, mas ele gostava. Mas é assim mesmo, numa casa, os irmãos brigam entre si. Eu lembro que eu e meus irmãos, a gente brigava de rolar no chão, mas na escola, quando alguém mexia com ele, eu ia lá e defendia ele. Mas eu estava de mal com meu irmão. O Francisco, eu estava de mal com ele. Aí o menino falava, vou bater nele. Eu falava, bater em mim primeiro, eu falava. Mas você não está de mal com ele, não interessa, né, meu irmão? Porque José gostava dos irmãos. Mas ele estava muito longe da família. José estava longe do pai, muito longe do pai. O pai botava ele para dormir. Amava muito José, Jacó o amava. Estava muito longe da mãe, muito longe dos irmãos. Mas como Deus ele é onipresente, e não abria mão disso, quanto mais ele se distanciava da família e dos seus, mais perto de Deus ele procurava estar. Esse é o segredo. Não se iluda achando que a qualidade de vida que você procura, o bem-estar, a vida eterna, os livramentos que você precisa, estão neste ou naquele homem, seja Valdemiro, seja quem quer. Não interessa. Só a companhia de Deus, só a participação de Deus é que te dará garantias de qualidade de vida eterna, de saúde, de conquistas, porque tudo que eu e você precisamos só pode vir de Deus. Aprenda isso. E José sabia, o pai ensinou isso para ele. É claro que o diabo não perdeu a oportunidade. O sonhador lá vai como uma mercadoria. Como um porco, um bezerro, sei lá, um cachorro. Potifar bateu o olho, quanto você quer nesse daí? Te dou tantas galinhas, tantos cabritos, tantos porcos, ainda te volta um dinheirinho, quanto você quer? É tanto, então me dá ele aí. Amarrou ele e levou para casa. Quando ele chegou na casa do Potifar não entendeu nada. A dívida que ele tinha com o outro lá sumiu. Os animais que estavam morrendo pararam de morrer. Os empregados plantavam e produziam 1000 vezes mais. O dinheiro começou a sobrar. As coisas que quebravam em casa não quebraram mais. Parentes sempre ficando doentes não ficaram mais. José pisou ali, a coisa mudou. Você sabe por quê? Olha o versículo 2, o que diz. Olha, o segredo está aí, ó. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Espera aí, ó. E quem disse que escravo tem direito de prosperar? Quem foi que disse? Quem falou que escravo tem direito de prosperar, meu Deus? Escravo não é dono nem da roupa que veste. Escravo não pode comer na presença do Senhor, não pode falar na presença, só se for solicitado. Mas Deus era com ele. E como Deus era com ele, é assim que funciona. Se Deus é com você, se você vai para um hospital, Ele vai com você. Se você vai para a igreja, Ele vai com você. Ele é com você, Ele não desgruda de você. Se você vai para a roça, Ele vai com você. Se você vai para o shopping, Ele vai com você. Se você vai para a prisão, Ele vai com você.
Se você vai para um tribunal, ele vai com você. Se você entra no avião, ele entra com você. Se o avião cai, ele vai com você. Se você vai para alto mar e o barco afunda, lá no Oceano Índico, por exemplo, ele foi com você. E ele não tem dificuldade para sair, ele sai com você dali. Eu conheço gente que foi para o alto mar e Deus foi com ele. E ele saiu porque Deus estava com ele. Você também conhece. Os tubarões brancos estavam ali. Mas como é que ele vai fazer para tocar naquele cujo Deus está com ele? Não tem jeito. Porque os próprios tubarões obedecem à voz de Deus. Então, José, ele foi para a casa do Potifar e o versículo 2 diz o quê? O Senhor era com José. Gênesis 39, 2. Que veio a ser homem. Olha lá. Quando um homem vem a ser próspero, isso não acontece por acaso, não. Só acontece com aquele cujo Deus é com ele. E estava na casa de seu senhor egípcio. Olha. Deus era com ele. Onde é que Deus estava? Potifar viveu a vida inteira ali sem Deus estar lá. Mas José entrou lá e Deus entrou com ele. Que coisa, hein? Aí não tem jeito. Aí pode ser ateu o sujeito. Se entra alguém na casa dele, cujo Deus é com ele, Deus entrou ali e muda o ambiente. Esse é o segredo. Como é bom sonhar. Como é bom sonhar. Custou caro para ele, apóstolo. Não é que custou caro, ele sonhou alto demais. Mas cumpriu. E diabo armou mais uma cilada para ele. Olha lá. Um belo dia, a mulher do Potifar deu em cima do José. Olha lá. Ela o intimou, deu uma ordem à patroa. Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, quer dizer, já não era mais escravo, já tinha virado mordomo, cresceu, ó. E não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Potifar confiou os bens a ele, você vai multiplicar os meus bens. Ele viu que Deus era com ele. E a mulher ficou revoltada, o agarrou, rasgou a roupa dele, porque ele a rejeitou. E Potifar chega e pega aquela situação. E ela denuncia José. Ela mente. Ela mentiu e denunciou José ao Potifar. Em quem que ele vai acreditar? Embora José fosse aquele homem, o responsável pelo crescimento, pela prosperidade do Potifar, em quem que ele vai acreditar? Na mulher dele. E ele então decidiu matar José. Aquilo é passivo de pena de morte. Passivo de pena de morte. E quem é proibido de matá-lo? José não valia nada para ninguém, não. Só para Deus. E quando você vale para Deus, não interessa para a sociedade, você não vale. Você vai longe. Que Deus te conserva com vida. E aí, José ele foi condenado à morte. Mas como Deus era com ele, Potifar começou a desconfiar um pouco da mulher e mandou jogar o José na prisão. Deixa na prisão, se apodrecer lá. Prisão perpétua, pronto. Lá no cárcere, em pouco tempo os carcereiros deram a chave da prisão nas mãos dele. Você sabe por quê? Olha o versículo 21, ó. O Senhor, porém, o quê? Mas na prisão também? Deus vai até para a cadeia com a gente? Vai. Deus vai em todo lugar com você.
Todo lugar. Todo lugar. José jogado na prisão, Deus era com ele. A prisão se transformou. Ele recebeu a chave lá, ó. O Senhor, porém, era com José. Esse é o segredo. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. José passou a chefiar os presos ali. Aí melhorou a comida, e os presos comemoravam. Tinha banho de sol, tinha comida quentinha, hein? Acho que até meu programa botaram lá. Aqui tem, aqui no Brasil, sabia, né? Porque na época não tinha, senão... Aqui no Brasil tem, eu fui lá no presídio, fizeram a festa lá, os presos, as presas, porque eles assistem. Se fosse nos dias de hoje, José ia botar um... como é que chama aquele pelão? Esse que tem lá na igreja lá. Se fosse José, ia botar lá, porque... José mudou o estado daquela prisão. Sabe por quê? Deus era com José. Mostra lá. Esse é o segredo. Deus tem que ser contigo. Aí o carcereiro entregou tudo para ele. Tudo. E um belo dia, Faraó perturbou-se com um sonho terrível. E Deus estava em sonho dizendo a Faraó a crise mundial que ia acontecer. O mundo inteiro. No Egito, todo lugar. Deus mostrou a crise para Faraó, porém não mostrou a saída. Não. Nós também vemos a crise, porém nós vemos a saída. A diferença entre o povo de Deus e o povo que não busca a Deus é essa. Ambos os povos se deparam com a crise. Mas aquele povo que é de Deus, que é orientado pelo Espírito Santo, vê a saída. Empresários, políticos, enfim, autoridades, os que são guiados por Deus, eles não veem só a crise, eles veem a crise e a saída, a solução. Deus mostrou para Faraó a crise. E que já tinha interpretado sonhos ali de pessoas importantes do palácio que estavam presas. E eles lembraram a Faraó. Viram o Faraó perturbado, um deles, né? O que escapou. Falou, ó, tem um moço lá que revela, que interpreta sonhos. O Faraó falou, manda trazê-lo. E José finalmente saiu daquela prisão, esteve na presença de Faraó. Soube também da saída. José deu a interpretação. A crise é isso aí, Faraó. E a saída? A saída é esta. José não pediu, ó, o senhor tem que me nomear, me dá uma chance, me tira daquela prisão, estou sendo injustiçado. Negativo. Ele sabia que na prisão ou fora dela, Deus era com ele. Escravo ou livre, Deus era com ele. Mas ele disse para Faraó, a saída é esta. Faraó falou, mas quem eu vou colocar? Acho que só tem um que pode cuidar disso. É aquele que conseguiu ver a saída. É você, José. Toma, meu anel. Você só presta obediência a mim. Nada. Nem isso. Porque quando os irmãos de José, os antigos feixes, as estrelas, lembra? Que se curvavam, se inclinavam. Finalmente foram ao Egito buscar comida, porque o Egito prosperou, com José liderando, sendo governador, se livrou da crise.
E o mundo inteiro foi alimentado pelo Egito. José era o governador. Só que o faraó já não fazia mais nada, não mandava mais nada. Pela primeira vez o vice mandou no presidente. Porque faraó não fazia absolutamente nada. E José, numa atitude nobre e no reconhecimento da visão de Deus e cheio da compaixão de Deus, os irmãos desesperados, quando descobriram que o governador era aquele que eles tinham jogado na cisterna, era aquele que eles tinham vendido como escravo, e Deus tinha sido com ele, ele cresceu. Os irmãos disseram uns aos outros: ele vai nos matar, ele vai mandar matar todos nós. José falou: não, vocês estão perdoados, porque aquele caminho, cisterna, amarrado, atado na carroça, casa de Potifar, prisão, era a estrada para eu chegar ao governo. Que coisa, hein? É claro que Deus não submeteu José àquilo por causa do governo. Deus não precisa disso. É que José, mesmo estando nessa situação, jamais blasfemou, jamais murmurou, jamais deixou de confiar em Deus. E o resultado é esse. Qualquer situação adversa que eu e você possamos estar vivendo, qualquer angústia, qualquer tribulação, se não nos desviarmos, se não nos afastarmos, se não abandonarmos a nossa confiança em Deus, Deus vai transformar isso numa estrada para o sucesso, para a vitória, para a E ele falou assim para os irmãos: ó, vocês estão aí apavorados? Ó, o faraó falou para... Eu falei, encontrei vocês, mandou dar carro para vocês. Carro não era como hoje, era carro, é charrete, né? Mas naquela época, misericórdia, era uma Ferrari, hein? Uma charretezinha bem arrumadinha. Olha, Deus, eu sou da roça, eu sei. Meu Deus, eu andava nas carroças cheias de esterco. O patrão não, o patrão era uma charrete, com um cavalo bem arrumadinho e tal. Aí um dia, tinha dia que falava: vai lá, em tal lugar, vai na charrete. Eu ia tudo, né? A charrete é legal, macia, né? Tem aquelas molas. A carroça, cada pulo, não dá? A carroça é aquela coisa mais dura. Mas era uma Ferrari, a charrete. Então, o José, ele falou: vai buscar o nosso pai. Quem manda aqui no Egito agora sou eu. Na verdade, no Egito não, no mundo, porque ele dava comida para o mundo inteiro ali, vendia. Ele comprou as terras particulares do Egito. O Egito que era um país assim, o faraó, antes daquele, privatizou o Egito, digamos assim. Vamos falar agora do sistema de governo, né? Que aquele governo que sai privatizando tudo. Só que tornou estatal depois, porque o José comprou tudo de volta e entregou para o faraó. Toma. Ele comprou tudo. E ele falou para os irmãos assim: não, vocês têm que se perdoarem. Vocês não podem ficar se amaldiçoando porque me venderam. Não. Ali foi plano de Deus para eu chegar onde eu cheguei. Vocês estão perdoados. E eu fui colocado por pai de faraó. Mostra lá. Quem manda é o pai ou o filho? É o pai. E ele falou: eu fui colocado por pai de faraó. Olha lá. Assim não foste vós que me enviaste para cá. Rapaz, ele é muito generoso, hein? Se fosse eu falava: ô seus orelhinha, se você não tivesse me vendido, só para lembrar, né? Ele falou: se não foste vós que me enviaste para cá. Ele falou: enviaste para cá. Não falou vendesse, não. Que coisa, hein? Que homem educado, né, rapaz? Hein, se sou eu vou dar uma chicotadazinha, né? Só para de leve. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Que coisa, hein? Assim, é claro, no resumo
tremendo. Se eu for contar a história do jeito que foi mesmo, eu vou ficar a noite toda aqui, mas é linda a história. Às vezes eu paro, às vezes eu pego assim, às 2 horas da manhã, eu vou até às 4, 5 da manhã, passando toda a história, lendo. Os galos do vizinho começam a cantar lá para cima. Aí eu falo, está amanhecendo. Porque é linda. E como eu sou um sonhador, eu gosto muito da história daqueles que sonharam. Eu gosto muito daqueles que sonham. E trabalho muito para levar as pessoas a sonharem. Eu gosto da história dos que sonharam. E gosto daqueles que sonham. E trabalho para fazer as pessoas sonharem. E no sonho delas tem que estar Deus. Porque este não é sonho, é realidade. É isso. Deixa eu orar agora, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração. Tem misericórdia de nós, Pai, tenha compaixão de nós. Alcança aqueles que estão aflitos, que estão praticamente sendo roubados seus sonhos, sufocados. Aqueles que não têm o direito nem de sonhar, Pai, como eu também não tinha. Mas insistem em sonhar porque sabem que o Senhor os vê, que o Senhor os ouve. E de algum modo, de alguma maneira, o Senhor contempla a luta, a labuta. Meu Deus, toca neles, toca naquele que está enfermo. Aquele que está desenganado, Pai. Aquele que está nas drogas, no crime. Aquele que está no alcoolismo. Aquele que tem um coração cheio de ódio, de revolta. Aquele que está desanimado, depressivo. Meu Deus, toca e restaura. Restaura esta nação, este mundo. Abençoa principalmente para os dizimistas, os que têm o carnezinho, os que são colunas dessa obra. Prospera a vida deles, que eles venham crescer. Como aconteceu com José no Egito. Em meio a uma crise terrível, ele sustentou o mundo. Meu Deus, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome de Jesus. É a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Beba d'água abençoada. Tiro não tomou a postura. Mas não é essa pessoa aí não. Não. Rapaz, apóstolo. Aquele pescoço lá não é seu não. É meu. É meu e tem Não. só 10 dias que o sim. Só 10 dias. Só 10 dias. E cadê o? Deixa eu ver o pescoço. Não. Peraí. Quando eu saí do hospital aí. Jesus Cristo, quantos dias tem? 10 dias hoje. Jesus, olha o pescoço dela. Agora 10 dias depois, igreja, veja. Olha, 10 dias depois. É desse jeito, Brasil, que acontece. Vem cá. Oi, Dê. Entendeu o japonês, viu? Pera aí, japonês, um pouquinho. Oi, Dê quer dizer vem cá. Você quer me chamar também? Você vai falar Dê. Oi, Dê. Jesus amado. Olha o sorriso. Você está contente,
ama. Jesus me ama. Com certeza ama. Vem cá, filhinho. Você era o que dela? Você era a esposa dela? Ela falou, Jesus me ama. Claro que ama. Ama e muito. Ama e muito, né? Você mora onde? Eu moro em Barbacena. Barbacena? Barbacena. Eu já tive muito lá, ué. Eu já tive umas 10 vezes lá. Quando eu tinha 17 anos de idade. Eu ia evangelizar nas ruas. Falaram que eu fiquei meio doido de tanto em Barbacena, mas não é verdade não. É das rosas lindas. Eu pegava a rosa lá, você viu falando já na televisão? Ela sabe que eu ia lá. E esse tá chorando aí? Você é o que dela? Tá emocionado, ó. Puxa, forte demais. Foi o senhor que me ensinou a falar desse Deus para ela. Forte demais, né? Foca lá na garganta dela na foto, vai. E o povo agora tira foto, porque sabe que Deus visita o seu povo, ó. Olha lá, gente, 10 dias depois. É claro que aquilo ali não estava sarando, não estava ligando, não é isso? Ela estava morrendo no hospital. Morrendo? Morrendo. O marido que está falando isso, ela estava morrendo? Morrendo. Eu só via ele chorando, o médico falando que já estava entrando quadro de sepsemia, que é a infecção generalizada, né? E então foi onde que eu recebi a visita da irmã Zana, e ela foi lá no hospital, e tinha 7 dias que eu não comia, não bebia, uma posição só, as veias já apodrecendo, rebentando, delírio de febre, e ela me sentou na cama, segurou na minha garganta, o caroço era interno e eu não engoli. Eu estou vendo um negócio aqui. Não é só o buraco, não. Antes do buraco apareceu uma foto lá. Foca naquela. Olha o tamanho do tumor, igreja. Olha, na garganta. Ó. Igreja, 10 dias atrás essa mulher estava desse jeito, igreja. Deus está ou não está no meio do seu povo, igreja? É para glorificar de pedras o nome de Jesus. Está ou não está? Veja a amiga dela como é que está, ó. Olha aquela de cima, aquela foto de cima, tá no telão? Peraí. Como é que é? Já estava maior. Estava maior do que aquilo lá? Tá. Pegava assim, ó. Depois que ela orou, 1h30 depois, ela falou, não vai ter que drenar. O Deus que me curou de 7 cânceres vai curar você disso aí. 1h30 depois que ela saiu, esse tumor pulou para fora, ele estourou, não foi preciso de drenar, ele drenou sozinho. Quem é que falou? Vem cá, filhinha. Quem lembra dessa mulher aqui? Quem lembra do testemunho dela? Todo mundo lembra. Essa mulher estava morta também. Ela vai falar o que para os outros? Ela estava morta. Essa mulher estava morta. Essa mulher não tinha mais jeito para ela. Tem as imagens aí. Uma vez eu gravei lá, eu transmiti ao vivo, depois eu gravei lá em Cataguases o testemunho dela, né? Cataguases, Minas Gerais, há muito tempo atrás. Quem lembra? Cataguases. Estava morta. E o que ela vai dizer para ela? A senhora já viu meu programa lá? Hein? Vejo sempre. É direto? Eu não esperava disso acontecer comigo. A senhora vê direto o programa? Direto. E eu fiquei... Agora que não vai largar mesmo. Não vou largar, não vou largar. Você nasceu de novo? Nasci de novo, nasci. Seu marido falou, meu Deus do céu. Mostra aquela lá, aquela... Estava maior. Maior do que aquilo lá? Maior. Mostra aquele de cima lá, filho. Isso. Olha, gente, olha. Olha esse aí, ó. Dá uma olhada lá, filho, no telão. Estava maior do que aquilo. Uns 3 dedos maior do que aquilo lá. 3 dedos maior do que aquilo. Aquilo lá já estava abaixando já. Achando. Quando... O que o médico fala do negócio desse? Nada. Tem jeito. Não. Fez 5 exames. Falou que não tinha jeito. Não, 5 exames foram para Belo Horizonte, voltaram sem diagnóstico. Não tem jeito. Falou, não tem jeito. Depois da oração da irmã Zana. Sim, mas mesmo sendo interno, minha filha, tem que diagnosticar alguma coisa. Ué?
questão é que a ciência é limitada. A ciência é limitada. Claro que é. A ciência é do homem. A ciência é limitada. O que não tem limite é o poder de Deus. A ciência é limitada. A ciência é do médico. Foi Deus que deu, mas é do médico. Agora, o poder de Deus não tem limite. Não. Hoje eu li uma palavra que diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará. Eu era lavrador, eu semeava, eu formava o viveiro, depois tirava as mudas para plantar na terra preparada, com meu pai e meus irmãos. Observar o vento é ter medo de que a semente caia fora do canteiro, entendeu? Que o vento leva para o meio do mato. E às vezes não se sabe, tinha que plantar, tinha que semear. Então meu pai falava, vamos insistir. Só que a tradução disso é a interpretação. É não observar, não se importar com circunstâncias. É não se amedrontar com o grau de dificuldade do problema. É isso que quer dizer. É agir. É acreditar, é lutar. É aplicar o coração, igreja. Igreja, independentemente da circunstância, contar com a promessa de Deus. Se observassem o vento era contrário, igreja. E quem olha a nuvem nunca cegará, nunca colherá. Olha lá, 10 dias atrás, 10 dias depois, está aqui a mulher de pé glorificando a Deus, falando como se nada tivesse acontecido. Glória a Deus, igreja. Porque o Deus dessa obra é Deus, o Deus que ressuscitou ela. Só conhece a história dela? Aí já te contou a história dela? Não, quer saber, só conhece a história dela. Não somos amigas. Aí ela respondeu a minha pergunta. Aí então não me assiste não, sabe que eu empeno. Se eu perguntar uma coisa, não responde outra não, pelo amor de Deus. Você conhece a história dela? Conheço. Então dá um abraço. Egípcio. Ele vai além da não, pode falar. Eu estou muitos dias sem dormir. Se eu ficar aqui eu vou desmaiar, então pode falar. Quando ele estende a Chega. sua mão, Guarda os exames, guarda tudo. quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. amém. Você conhece o poder de Deus? Conheço. É? Ele ressuscitou meu filho. Ele foi encontrado apagado dentro da piscina. E tentaram fazer Reanimá-lo. reanimá-lo. Ressuscitação. Ressuscitação de boca a boca, respiração, o retorno cardíaco. Mas nada, ele só voltou quando minha esposa encontrou ele e tentou também de todo jeito reanimá-lo, mas não conseguiu. Ele só voltou quando ela apresentou meu filho aos céus e pediu ao Deus do Valdemiro para ressuscitá-lo. E aí ele voltou. É forte, né? É, muito forte. Vem cá, por favor.
Eu já vi muito isso. Eu já vi muito isso. Um dia, quando eu e minha família estávamos reféns de uns bandidos mandados na nossa casa, um deles botou a arma na minha cabeça e falou, perguntou, você tem medo de morrer? Eu falei, não. E a bispa chorando, e a Raquel chorando, e a Juliana do mesmo jeito. É.